Hoje, a gente vai ver como um projeto que parece super simples, de artesanato mesmo, pode, na verdade, abrir as portas para a gente entender um monte de ideias complexas sobre tecnologia, biologia e, principalmente, sobre inclusão. A gente vai construir uma mão biônica usando papelão e barbante, mas olha, o objetivo é entender algo muito, muito maior. Tá, a pergunta é boa. Como é que materiais tão básicos podem explicar uma tecnologia tão avançada como a de um braço biônico? Bom, para a gente mergulhar nisso, vamos começar com a grande ideia por trás da importância de projetos como este. E a resposta, que é surpreendentemente profunda, tem tudo a ver com uma palavra-chave: acessibilidade. Antes de colocar a mão na massa, ou melhor, no papelão, a gente precisa entender esse conceito: acessibilidade. E não é só sobre rampas e elevadores, não. É uma ideia muito mais ampla, que define como a gente deveria projetar o mundo ao nosso redor. Basicamente é isso. É sobre a gente criar um mundo onde todo mundo possa participar de forma plena e independente. É garantir que ninguém, absolutamente ninguém, fique para trás por causa de uma barreira que a gente poderia ter removido. Simples assim. E é aí que a tecnologia entra com um papel assim fundamental. Ela faz isso através do que a gente chama de tecnologias assistivas. Desde um software que lê a tela para quem não consegue enxergar, até as próteses, como essa que a gente vai simular hoje, que ajudam a devolver movimento e função. Agora sim! Vamos para o nosso modelo e ver como tudo isso toma forma. A gente vai usar materiais que todo mundo tem em casa para simular um sistema biológico super sofisticado. É agora que a teoria começa a virar algo que a gente pode tocar, sabe? É importante a gente ter em mente que isso aqui não é só um brinquedo, tá? É uma ferramenta de aprendizado. Com essa mão de papelão, a gente consegue, literalmente, tocar e sentir os princípios da biomecânica e da engenharia assistiva. E olha só a simplicidade dos materiais. É justamente isso que torna esse projeto tão poderoso, porque são coisas acessíveis para quase todo mundo, em qualquer lugar. Isso meio que democratiza o entendimento de uma tecnologia que parece tão distante, tão complexa. Ok, então, mãos à obra. Vamos mergulhar na construção, e a cada passo tem uma lição escondida ali. A gente vai transformar essa pilha de materiais simples em um mecanismo que funciona de verdade. O primeiro passo é bem intuitivo: criar a estrutura básica. É o esqueleto da nossa mão. Esse contorno que a gente desenha já define a forma e a proporção do nosso modelo. E esse passo já é super interessante. Ele conecta nosso modelo com a biologia real desde o comecinho. A gente não está cortando uma forma qualquer. A gente está, na verdade, replicando uma das maravilhas da engenharia da natureza. Beleza? Agora vamos dar ao nosso esqueleto de papelão a capacidade de dobrar. Exatamente como os nossos dedos, a mão precisa de articulações para poder se mover, para poder pegar as coisas. E olha que genial! Cada dobrinha dessas vira uma articulação. É assim que um pedaço de papelão reto sem vida começa a imitar o jeito que os nossos ossos se articulam. Sem isso, a gente teria só uma placa dura. Com as dobras, a gente ganha um potencial de movimento incrível. Muito bem, já temos os ossos e as articulações. Agora a gente precisa do sistema que controla tudo isso. E é aí que entram os barbantes e os canudinhos que vão simular o nosso sistema de tendões. Esses pedacinhos de canudo são cruciais, tá? Eles vão funcionar como guias ou bainhas para os nossos tendões artificiais. Eles garantem que a força que a gente vai aplicar puxe no lugar certo e que o movimento seja suave. É agora que a mágica acontece. A gente está, de fato, instalando o sistema que vai criar o movimento. Cada um desses barbantes vai funcionar como um tendão, prontinho para ser puxado e fazer os dedos de papelão dobrarem. E aqui a gente tem a analogia perfeita. Olha que legal! A estrutura de papelão são os ossos. As dobras no papelão, as articulações. Os pedacinhos de canudo, as bainhas dos tendões. E os barbantes são os próprios tendões, funcionando exatamente como na mão de verdade, puxando os ossos para fazer tudo se mover. Certo. Com o modelo pronto, vamos fazer a conexão final. Ligar tudo isso de volta aos desafios do mundo real, ao design de próteses e àquela ideia de acessibilidade que a gente falou lá no começo. Esse passo é a simulação de como uma prótese se integra ao corpo. O movimento da pessoa passa a controlar diretamente o aparelho, criando quase uma extensão do corpo. É um momento de conexão muito profundo entre quem usa e a tecnologia.
E essa experiência toda levanta uma questão fundamental sobre design e inclusão. Porque ao tentar usar o nosso modelo, a gente percebe rapidinho que o que funciona na teoria pode não ser nada confortável ou prático para quem vai usar no final das contas. Construir esse modelo, por mais simples que ele seja, escancara a importância do design centrado no usuário. Cada pessoa tem necessidades únicas, proporções únicas. Uma tecnologia assistiva que funciona de verdade precisa ser adaptada e não padronizada como se todo mundo fosse igual. Fica essa reflexão, né? Se com um material tão básico como papelão a gente consegue aprender tanto sobre biomecânica e acessibilidade, qual será o próximo passo para a gente criar um mundo que seja de fato mais inclusivo? A grande lição aqui é que a compreensão e a empatia, mesmo que estimuladas por uma ferramenta simples, são o verdadeiro começo de uma inovação que importe. A tecnologia é só uma parte da solução. A outra parte é a nossa capacidade de projetar com as pessoas e não apenas para elas.